ideologia político-partidária. Não está se levando em questão a capacidade e a competência de Sérgio Moro, que são inegáveis. A capacidade e a competência. Ele chegou onde chegou por méritos próprios. Ponto. Não tem nada a ver com a questão do julgamento e condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde sempre, eu disse o seguinte: Sérgio Moro ultrapassa os limites do que é considerado como, por assim dizer, E de bom tom. Dallagnol também, né? Deltan Dallagnol também. Aí, Se acostumaram com os holofotes, né? O Reinaldo Azevedo chamou o Dallagnol de vedete. Vedete, né? É acostumado e gosta dos holofotes, atrair as atenções para si. E não me parece de bom tom para quem trabalha no judiciário assumir o protagonismo. Porque um juiz, ele tem que ser neutro, ele tem que aplicar a lei. Ele não tem que ficar tentando aparecer de alguma forma, que foi o caso do Sérgio Moro. Gostou, provou dos holofotes, gostou. Tanto sim, meus amigos, que como é que você é um juiz, tem lá um cargo, você vai se aposentar ali, desde que, obviamente, você não cometa nenhuma falta grave. E aí você larga tudo, chuta pro alto para ocupar um cargo político, um cargo comissionado, que por várias razões, uma indicação política, que você pode ser nomeado hoje e exonerado amanhã. E você vai jogar pro alto, assim, do nada, uma carreira consolidada como juiz, depois de toda a repercussão da Lava Jato, jogar pro alto, isso é sinal claro de que tinha um objetivo, se não o STF, mas pelo menos algum mandato eletivo logo depois. Não faz sentido, ele de louco ele não tem nada. E desde a época do julgamento, dos julgamentos que o Moro era juiz de primeira instância em Curitiba e que rolaram aquelas trocas de mensagens entre ele, o Dallagnol, enfim, entre outras pessoas do judiciário, integrantes até da Polícia Federal, eu dizia sempre o seguinte: não me parece coerente, o Moro não me inspira confiança. Notem os senhores que é uma mera questão de opinião. Eu não estou dizendo que o cara não presta, nada disso. E nem estou falando a respeito da sua capacidade e competência, que são indiscutíveis. Mas não me parece ser alguém, o paladino da justiça, que as pessoas acreditam. Que o povo brasileiro, em sua maioria, é muito fácil de ser levado. A mídia faz de um vilão um herói e vice-versa, ou de alguém que não é nada um vilão, um herói, a hora que bem entender. E a mídia embarca nisso. A história nos mostra isso. Né? As pessoas são facilmente levadas para onde quer a vontade da mídia. E fizeram do Moro o paladino da justiça. Quem aí nas redes sociais está cheio de coisa. Moro, presidente. Quem decide é o eleitor. Se ele se candidatar, tem chances? Claro que tem chances. Só não tem chances quem não se candidata. É ou não é? Para você vencer, ganhar um prêmio de loteria, só não tem nenhuma chance quem não joga. Por mais difícil que seja, quem joga tem alguma chance, por menor que ela seja. Então não vou entrar nesse mérito, porque aí é com o eleitor, se o eleitor achar que deve. De conhecimento, de capacidade, não se pode falar do Moro. Do serviço prestado ao Brasil, quando ele esteve à frente das investigações, não, dos julgamentos na primeira instância em Curitiba, referentes à Lava Jato. Um papel indiscutível, indispensável e irretocável na maioria das situações. Agora, mostrou-se alguém que debutou nos holofotes e não consegue mais ficar longe. As atitudes não foram atitudes de uma pessoa com bom senso, muito menos que mereça credibilidade. Outra coisa, ele saiu dizendo aí que o Bolsonaro interferiu, babá. Não vou entrar no mérito dessa questão, se interferiu ou não, se interferiu, problema dele. O que for contra a Constituição, que se averigue e que ele assuma o ônus disso. Agora, no dia 20 de janeiro deste ano, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o Moro disse o quê? Não, teu presidente, não interfere, não. Nada, o presidente nunca disse faça isso, faça aquilo e tal. Garantiu que nunca houve interferência. Agora houve, quer dizer, outra coisa, onde é que estava o juiz Moro, o ex-juiz Moro e ministro da Segurança Pública e da Justiça, quando os exageros de certos governadores ao colocar as forças de segurança para descer o pau no chamado cidadão de bem, no trabalhador, porque não estava obedecendo às ordens de isolamento social.
Óbvio que eu sou radicalmente contra quem quebra, quem desrespeita um decreto, por mais que discorde dele. É uma babaquice. Tá proibido, tá proibido. A praia tá fechada, não tem nada que você ir lá desafiar a polícia. Agora, ao passo em que o dito cidadão de bem, por não estar em casa obedecendo a um decreto, muitos foram jogados no chão, tomaram porrada, algemados. Em contrapartida, criminosos de altíssima periculosidade recebendo o presente de prisão domiciliar por causa da pandemia de Covid-19. Que país é esse? Qual foi o país do mundo que chegou para um criminoso condenado, um presidiário? Não, vocês vão para casa, vão cumprir prisão domiciliar porque pandemia. Quem é que vai lá dentro infectá-los? Inversão de valores. Por que não se pronunciou? Por que o Moro se omitiu e não falou nada? Quando o bicho pegava, ele estava quieto. Eu nunca tive nenhuma simpatia pelo Sérgio Moro, ele não precisa de mim, nem eu dele, mas nunca vou deixar de reconhecer o grande serviço que ele prestou com relação à Lava Jato, prestou à nação brasileira. Embora discorde de várias vezes onde ele se posicionou e desse posicionamento não achei conveniente, mas quem sou eu? Não é julgamento, mera questão de opinião. Naquela época, quando eu falava alguma coisa, olha, a meu ver, o Moro não agiu como deveria. Aí as mensagens nas redes sociais, petista, não sei o quê, e eu dizia, me respeita, cara. Será que neste país você não pode ter um posicionamento neutro? Se eu não defender o presidiário de Curitiba, como o José Gomes fala, eu sou da extrema-direita? Se eu não disser que o Bolsonaro é lindo e não chamá-lo de Bolso, eu sou da esquerda, eu sou petista? Vamos parar com esse bavi, com esse fla-flu, com esse grenal, porque nós temos questões muito mais importantes do Brasil do que ficar ou você é desse lado ou você é daquele. As discussões mais importantes não podem perpassar por ideologias político-partidárias, porque acabam virando uma cortina de fumaça, o bicho vai pegando com a canalice e a bandidagem no Congresso Nacional, e as pessoas estão discutindo quem é melhor. Se é o ex-presidente, se é o atual, se quem é vermelho, quem é azul, quem é amarelo. Vamos parar com isso, vamos abrir os olhos. Outra coisa que eu falei hoje, até discordando do posicionamento do Caio Pimenta, quando ele diz, o governo Bolsonaro não tem uma boa articulação para negociar. Respeito a opinião do Caio, a opinião do Evaldo, a opinião de qualquer um, mas a meu ver, foi o que eu disse hoje no programa Primeira Mão pela Manhã. Não tem que ter negociação coisa nenhuma, porque já não é negociação, é negociata. Quem se candidatou a um cargo no Legislativo, que legisle, que fiscalize o Executivo e cumpra os seus deveres, os deveres inerentes, atinentes à sua função de parlamentar. Da mesma forma, nas esferas estadual e municipal. Não é papel do vereador, nem do deputado estadual, tampouco do federal ou senador, negociar nada com o governo. Faça o seu papel. Os poderes têm que ser autônomos, tem que ser independentes, mas tem que coexistir pacificamente, tem que ser harmônicos. Então, se o executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, está errando, é papel do legislativo investigar, fiscalizar e usar os recursos legais previstos, inclusive na legislação, para que o executivo, seja ele municipal, estadual ou federal, volte a fazer o que é certo ou assuma o ônus, receba o que a lei impõe para quem age errado. Agora, não tem articulação, por isso o Collor caiu, por isso a Dilma caiu. Porque quem manda neste país é o Poder Legislativo com a conivência do Judiciário. Leia-se STF. São meras indicações. Por que é que o STF, que é um cargo que a pessoa fica até 70 e tantos anos lá, depois se aposenta com todos... Lembram? Os senhores esqueceram dos vinhos com pelo menos 4 premiações internacionais, do lanchezinho, né? Medalhão de lagosta, dos tapetes persas, tecidos à mão, né? Do luxo das oficinas de respiração, da média de 222 funcionários para cada um dos 11 ministros. Os senhores estão esquecidos disso, são meras indicações políticas. Tem gente que nunca divulgou, é ministro da Suprema Corte. Por que eles não são concursados? Porque para se chegar ao STF não tem que prestar um concurso público. E quando abre, se estiver em vias de abrir vaga, outro concurso, por que não? São meras indicações políticas. E por que tem que haver negociação? O que a lei estabelece? Existem regras, os percentuais que têm que ser investidos nas diversas áreas, educação, saúde, etc. Cumpra isso. O executivo, o legislativo fiscalize se o executivo está
fazendo o papel correto. Quando chega um projeto enviado do Executivo ao Legislativo, analisem, é bom, é positivo para a população? Não, aqui não dá, vamos aqui, senhor presidente, senhor prefeito ou senhor governador, isso aqui vai onerar, isso aqui tem um gasto necessário, isso aqui é inconstitucional. Tem diversas comissões que não pode, então não passa. Se é bom, vamos colocar, porque eles não estão preocupados com você, pagador de impostos e eleitor. É a barganha. Não, isso aqui é bom, o cara pode se perpetuar. Vem eleição aí, velho, a gente trava o cara aqui, ou então não estou falando desse ou daquele governo. Estou falando que de uma forma geral, isso não é negociação, é negociata. Quando você cumpre o seu papel constitucional, não é preciso ter interlocutor, não é preciso ninguém com habilidade política para criar um bom relacionamento entre executivo e legislativo. Cada um faça a sua função e aí o todo vai funcionar. É óbvio que isso aqui é uma mera utopia, é apenas uma questão de opinião. Talvez você pense diferente e eu respeito. Evaldo Silva. Ó, Marconi, você pontuou muito bem aí, você fez um voo